Voltando aqui, então, a gente falou sobre a teoria de Abraham Maslow e agora a gente vai estar falando, então, das teorias de 2 fatores de Herzberg. Lembrando que a gente está falando das teorias motivacionais de conteúdo. Frederick Herzberg, ele teve uma visão um pouquinho diferente de Abraham Maslow. Ele já veio, então, de um período bem depois da teoria de Maslow, foi quase 20 anos, quase 30 anos, desculpa, do primeiro. E ele falava o seguinte, que tinha os fatores externos do trabalho do indivíduo como um fator motivacional. Ele criou a chamada teoria motivação-higiene. O que ele colocou? Ele falou que tinha 2 fatores motivacionais, eram os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. É uma visão bem interessante, porque ele colocava o seguinte, ele falava que tinha os fatores higiênicos que tinham a ver com as condições físicas e ambientais do trabalho. Observa aqui, Maslow fez uma visão mais voltada para um todo, mas só que também considerando o organizacional. Herzberg já fez uma visão considerando dentro do ambiente organizacional. Ele está considerando fatores pessoais? Tá, mas só que o foco dele eram fatores organizacionais. Então, o que ele estava falando? Que existem fatores que são fatores que ele chamou de higiênicos, que seria como salário, benefícios, política da empresa. E os fatores motivacionais que tinham mais a ver com o que o cargo oferecia, que seriam os aspectos mais motivacionais, o que eram estímulos para a pessoa querer estar no cargo. O que é a diferença disso? O fator higiênico é aquele que a pessoa tem e ela nem se importa muito, mas que na sua ausência ela se incomoda. Já o fator motivacional é aquele que gera um estímulo. Então vamos pensar assim, o salário. Você recebe o seu salário. Você, no início, isso é uma motivação para você. Mas depois de um tempo, você sabe que tem aquele salário a receber. Você recebe o salário, beleza, você fica feliz, mas não vai fazer tanta diferença. Você já sabe que você vai receber aquilo, você já tem as suas contas, já sabe como é que vai estar. Mas só que se você não receber o salário, você se incomoda com isso. Ah, cara, eu precisava receber aquilo, vai gerar aquele incômodo. Você não vai pegar e falar assim, opa, obrigado por ter pago o meu salário, mas você vai lá reclamar se você não recebeu o seu salário. Por isso que ele é um fator higiênico. Agora, se você pega, por exemplo, e você recebe um bônus naquele mês. Ah, entrou um salário, um valor a mais do que você esperava naquele mês. Aquilo te gera um estímulo e por isso que ele é considerado como fator motivacional. Se a gente for pegar isso no seu cotidiano, pensa assim, você bebe água, você mata a sua sede. Beleza? Se você fica um período muito grande sem beber água, você sente falta daquilo. Você não fica o tempo inteiro pensando, nossa, eu preciso beber água, eu preciso beber água. Mas se você fica com muito tempo sem beber água, você fica com sede, você sente falta daquilo. E quando você toma água, aquilo traz uma satisfação para você. Essa que é a grande diferença, tá? Vamos lá, vamos seguir. Ele colocava, então, alguns fatores. Fatores de realização, de reconhecimento pela realização, o próprio trabalho, a responsabilidade, desenvolvimento pessoal e possibilidade de crescimento, como fatores motivacionais. Então, por exemplo, o que era determinante para uma realização, ele fazer um trabalho bem feito, o resultado do trabalho bem feito, ele ser reconhecido, seja em público, seja só recebendo um parabéns para ele mesmo, ele ter uma tarefa agradável, ele conseguir ter uma responsabilidade a mais dentro do trabalho, ter um aumento de status, ter um crescimento dentro da empresa. Esses seriam fatores motivacionais. Já os fatores higiênicos seriam baseados em aspectos de supervisão das pessoas, em políticas empresariais, em condições ambientais, relações com os colegas, o status na empresa, a sua remuneração e a vida pessoal dele. Então, por exemplo, se eu tenho um gestor que me ajuda, no primeiro momento, isso daí vai ser algo que é um estímulo. Depois, aquilo se torna algo comum, mas só que se aquele gestor ele para de fazer isso, de repente eu vou sentir falta e aí aquilo vai ser um diferencial, pode ser estranho. A mesma coisa com políticas empresariais, imagina, sempre funcionou assim, está todo mundo acostumado. De repente fala, olha, agora a gente vai cortar algo. Isso daí também vai trazer uma falta. E aí vai para cada um dos pontos. Por isso que ele fez essa separação aqui. Se a gente faz um comparativo com a pirâmide de Maslow, a gente pode colocar que os fatores higiênicos, eles estão aqui dentro das necessidades fisiológicas, de segurança e sociais. Já os motivacionais estão dentro da necessidade de estímulo e de autorrealização.
Por isso que faz essa diferença aqui, ó. Que aí seriam justamente com dois aspectos só, higiênicos e motivacionais. Vocês vão ver como um padrão que todas as teorias de conteúdo, elas vão ter como fazer um comparativo com essa visão de Abraham Maslow, porque todas elas são baseadas de uma certa forma, seja para poder ir de acordo, seja para poder tentar diferir deles, do de Abraham Maslow, para poder falar assim, não era bem assim. Por isso que quase todas elas vão ter esse comparativo. Na teoria de conteúdo, nós vamos, só uma que a gente não vai fazer um comparativo direto, todas as outras a gente consegue fazer esse comparativo, tá? Vamos lá. A próxima teoria é a chamada teoria XY de Douglas McGregor. Aqui a teoria de Douglas McGregor é o seguinte, ele considerava dois aspectos. Ele falava que ou a pessoa gosta de trabalhar e por isso ela trabalha, ou a pessoa não gosta de trabalhar e por isso ela precisa ser, entre aspas, forçada. Era isso que ele falava aqui. Então ele colocava assim, ó, ele colocava dois extremos. Por isso que ele foi chamado de X e Y. E também até por isso que ele coloca o nome como teoria X e Y, tá? A teoria de Douglas McGregor. Ele coloca como dois extremos e coloca esses dois pontos. Ele falava o seguinte, que na teoria X, ele falava que o comportamento das pessoas era de uma forma geral que as pessoas são preguiçosas e são desmotivadas. Então, partir do pressuposto de que as pessoas não querem trabalhar, têm uma aversão ao trabalho, têm uma aversão à responsabilidade e preferem ser direcionadas. E por isso elas preferem ser controladas e até mesmo coagidas para poder trabalhar, até como uma punição. Ela não quer fazer por conta própria, ela quer ser mandada, ela quer receber o dinheiro, ela quer ser elogiada, e só assim que ela vai render, só assim que ela vai estar fazendo. Então, ele fazia uma concepção chamada mecanicista dos trabalhadores lá da escola clássica. Lembra que na escola clássica eu falava que as pessoas precisavam estar ali na rédea, quase que sendo adestradas? Então, era essa visão que ele falava nesse primeiro momento. E ele colocava uma ênfase nessa satisfação de fatores higiênicos da teoria anterior que a gente viu de Herzberg. Já na visão Y, ele fala o seguinte, as pessoas são motivadas. E se elas são motivadas, automotivadas, elas podem se autodirecionar com seus próprios esforços. Então, ele partia da hipótese que as pessoas são criativas, são competentes, considerava que o trabalho era algo natural. Tão natural como se divertir e como descansar. Qual é o seu lado, hein? Você é mais X ou é mais Y? Quero saber a resposta disso, hein? Bom, vamos lá. Então, ele falava que, sobre condições corretas, as pessoas querem trabalhar. E, por isso, é fundamental dar uma condição de trabalho para ela poder se desenvolver. Porque, se criar um ambiente favorável, a pessoa vai querer se desenvolver. Essa que era a grande diferença. E aí é onde a gente chama de administração participativa, porque as pessoas querem fazer parte, as pessoas querem interagir. Essa é uma visão diferente, mas é uma visão bem interessante, né? Se a gente parar para pensar, falar assim, nossa, como que essa visão ela é abrangente de uma forma geral? É simples de pensar, mas ao mesmo tempo dá uma visão que você pode refletir. Será que vale ainda assim hoje em dia? Se você para e pensa assim, X, Y, qual é o lado que eu mais estou? Qual é o lado que eu mais atuo? Qual que gera uma importância maior para mim ou alguma coisa do gênero, tá? Vamos fazer uma pausa nessa parte aqui. Na próxima aula a gente continua falando sobre teorias motivacionais de conteúdo, tá bom? Vamos lá.